Maegovanen, Eruhini, Elen Silalomen Omentielvo. Feliz em te ver, filho de Ilúvatar. Uma estrela brilha na hora de nosso encontro. Meu nome é Wesley e sejam bem-vindos à Terra-média. Primeira Era, capítulo 2. No princípio dos dias. Como eu disse no vídeo passado, a primeira guerra em Arda ocorreu muito tempo antes que os filhos de Ilúvatar despertassem no mundo. E Melkor tinha vantagem na maioria dessas batalhas, pois, como eu comentei no vídeo passado, Melkor era o mais forte de seus irmãos Valar. E sim, ele sozinho conseguia lidar com todos eles ao mesmo tempo. Surreal o nível de poder dele, né? Essas batalhas foram tão ferozes no início que o mundo mudava de forma frequentemente e que Melkor só recuou quando Tulkas veio em auxílio dos Valar. Tulkas é o Valar Senhor da Força. Ele era perito em combate corpo a corpo. E ele descia a porrada em Melkor frequentemente. Melkor ficava fugindo frequentemente de Tulkas também, tá ligado? Mas também eu não culpo o Melkor também. Se eu visse o Latrell de 2 metros de altura, fortão pra caralho, falando: calma, chocolate branco, eu não quero que você derreta. Eu também ia ficar fugindo, mano. Eu vou querer ficar de cadeira de roda, mano? Você é louco? Tá, parei. E Melkor recuou e fugiu dele e deixou Arda pelas portas da noite. E houve uma era de paz no mundo. Comentei também no vídeo passado que os Valar fizeram as 2 lamparinas para iluminar toda a Arda, para que a criação fosse contemplada por qualquer um que a habitasse. E quando Melkor finalmente voltou a Arda e viu o mundo cheio de luz e que ele estava mais belo do que tudo, ele se encheu de cobiça e queria que Arda fosse o seu reino a qualquer custo. E invejou a luz e a beleza do mundo, e seu coração se encheu de mais ódio. E Melkor não gostou nem um pouco dessa parada de luzinha no mundo, e se preparava em um túmulo para a guerra. Então, arrombado do jeito que ele é, ele aproveitou que os Valar estavam comemorando o casamento de Tulkas com a Valar Nessa, e nessa festa tinha bebida e droga alucinógena pra um caralho. E nisso, os caras ficou loucão, chapadão das ideias. E quando eles não estavam olhando, Melkor deu uma bicuda em cada farol, derrubando os 2. E a queda dos faróis foi tão tenebrosa que rachou a superfície e abriu um buraco em Arda. E essa rachadura fez o mar transbordar. Sim, aquele mesmo mar que estava no meio de Arda que eu mostrei no vídeo passado. Enfim, o mundo rachou no meio e houve vários tsunamis e tremores de terra em Arda que fez quase toda a terra afundar. Se não fosse os Valar tentando salvar e reverter toda essa situação, o mundo entraria em colapso e toda a criação dos Valar seria destruída e perdida pela água. E quando a tempestade finalmente acalmou, o mundo, que era assim, se tornou assim. Dá pra ver que ficou bem diferente, né? A água ficava caindo, pois o mundo era plano, e agora tinha 2 continentes. O continente do lado leste se chamava Amã, e o continente do lado oeste se chamava Terra-média. Percebe que eles estavam ligados, os 2 continentes, por essa linha. Essa linha, na realidade, era uma passagem de gelo e era terra congelada. E o nome dessa passagem é Elcaraxe. E acontece que na Terra-média era onde os Valar tinham trabalhado na maior parte da criação do mundo. Lá era onde ficavam as coisas mais belas. E Amã era como se fosse uma página em branco. Não tinha muita coisa lá. E na Terra-média era onde ficava a fortaleza de Melkor, o Túmino. E foi lá que ele ficou escondido quando estava rolando todo esse caos, em Arda. Claramente fugindo da ira de seus irmãos Valar. E depois dessa treta toda, os Valar falaram: quer saber? Foda-se. Esse cara lá no continente dele, vamos partir pro nosso aqui, ficar suave, tudo novo. Vamos começar do zero e deixa esse trouxa pra lá, beleza? Todos concordaram com isso. Todos os Valar, exceto o Melkor, foram para Amã. A única forma e o único caminho a se chegar a Amã era por Elcaraxe, que era quase intransponível, era puro gelo, como se fosse a Antártica. Então não tinha perigo das criaturas grotescas de Melkor entrarem em Amã e escrotizar tudo. Mas mesmo assim, os Valar foram mais cuidadosos.
E após esse caminho de gelo, eles ergueram montanhas para que Melkor e suas criaturas jamais entrassem no novo continente. E Manwë ergueu sua morada numa montanha chamada Taniquentil. E foi lá que ele ergueu seu próprio trono. Sim, egocentrismo pra quê, né? Era a maior montanha de Arda, e lá ele habitava junto de Varda, e conseguia enxergar tudo o que estava acontecendo no mundo abaixo. E ele tinha águias para o auxiliar nesse trabalho de vigia, e elas sempre reportavam tudo que estavam se passando em Arda para Manwë. E sim, essas águias são as mesmas águias que aparecem nos filmes do Hobbit e nos filmes de O Senhor dos Anéis. Só que nem tudo estava ao alcance dos olhos de Manwë, pois Melkor usava a escuridão para esconder as obras malignas que ele estava fazendo. Depois que ergueram essas montanhas, os Valar fundaram Valinor, as Terras Imortais, e lá eles criaram coisas ainda mais belas que na Terra-média, e eles decidiram que ali, naquela terra maravilhosa, é que seria a morada dos filhos de Eru Ilúvatar, os Elfos e os Homens, e meio que abandonaram a Terra-média à própria sorte, como um projeto que falhou. Ah, foda-se, Melkor faz o que bem entender lá e a gente cria tudo do zero aqui e é isso. E foi quando Yavanna chamou todos os Valar para cantar e abençoar as Terras Imortais que de seu canto surgiram a mais bela de sua criação, que foram as Árvores de Valinor. Sim, ela criou outras luzes, afinal Melkor havia destruído as lamparinas que iluminavam tudo e o mundo, por sua vez, voltou a ser escuro novamente. Por isso, Melkor é conhecido como o Senhor do Escuro, pois ele trouxe a escuridão ao mundo, e não só uma vez. Voltando sobre as árvores de Valinor, elas se chamavam Laurelin e Telperion, uma com a luz prateada e outra dourada. E essas luzes das árvores iluminavam toda a Amã, e quando as luzes das árvores mesclavam, fazia Valinor se tornar um real paraíso total. E lá em Amã era onde ficavam os salões de Mandos, só que ficava ao sul, afastado de Valinor. E como eu disse no vídeo passado, eram nesses salões que iriam as almas dos filhos de Eru, e nenhum ser vivo que entrasse lá, Valar, homem, elfo ou qualquer criatura, jamais sairia sem a ordem de Mandos. Era lá que ele julgava todas as almas e feitos do ser em vida, seja bom ou mal. Lá ele via toda a vida do cidadão e se ele fosse um ser amostradinho, ele carimbava seu nome no seu caderno, fazendo sua passagem direto para o inferno. Brincadeira essa parte, mas sim, ele jazia a sentença e o destino de todos os mortos, seja ela boa ou seja ela ruim. E em Valinor, o Valar Aulë, também conhecido como o Pedreiro da Galera, fundou a cidade de Valimar, onde os Valar habitariam e estavam só aguardando mesmo despertar dos filhos de Eru. Porém, contudo, todavia, Aulë estava impaciente com esse tempo de espera imposto por Eru. E, em segredo dos outros Valar, ele criou outros seres que teriam vida para ele auxiliar e ensinar suas artes a eles, até que os filhos de Eru despertassem. Esses eram os anões. Sim, os anões, originalmente, não estavam nos planos de Eru Ilúvatar e não foram criados por ele. Foram criados por Aulë, e eles herdaram toda a habilidade que Aulë tinha em lidar com os ofícios. E é por isso que vemos nos filmes de O Senhor dos Anéis e no próprio Hobbit, os anões teriam uma habilidade impecável em construções e tudo era impecável, como a precisão de um deus. Aulë fez os anões justamente para ajudar os elfos e os homens a combater Melkor, e por conta disso, os anões possuem uma resistência ao mal e às criaturas de Melkor, e eles são assim naturalmente. Porém, contudo, todavia, Eru descobriu o que Aulë estava fazendo e ficou bolado com ele e com a impaciência dele. E Eru mandou que Aulë exterminasse aquela forma de vida bizarra que ele havia criado. Mas foi no momento que Aulë ergueu seu martelo para destruí-los que Eru viu que dentro dos anões também tinha um fogo imperecível, uma alma, e que eles estavam com medo do martelo de Aulë. E vendo essa cena, Eru, misericordioso como é, sentiu pena e pediu para Aulë parar com aquilo, pois aquele povo também tinha livre arbítrio. E ele permitiu que eles vivessem, pois segundo a lei justa de Eru, eles não mereciam morrer. Porém, eles só iriam despertar depois que os primogênitos despertassem,
Afinal, somente a obra de Eru que deveria ser primordial. E Aule concordou. E graças a isso, os anões estão aí fazendo a alegria dos nerdolas e da rapaziada que joga RPG. Mas, enquanto a gente tá aqui falando de Valinor, que estava florescendo, cheio de luzinha, blá blá blá, blá blá blá, coisa linda e os caralho, a Terra-média ainda estava abandonada e em completa escuridão. E quando Melkor percebeu que não tinha mais nenhum Valar na Terra-média, ele então fez a festa e soltou todas as criaturas que estavam em Untúmenor e começou a putaria e a escrotização na Terra-média. As criaturas dele faziam o que bem entendiam e destruíam tudo que estava à sua frente. Florestas, rios, planícies, tudo. Melkor se declarou o senhor da Terra-média e gritou bem alto. Afinal, ele sabia que nenhum de seus irmãos estavam o escutando. Olha só que traquinas que ele é, né? Ele queria tomar o lugar de Manwë, que era o senhor de Arda e líder dos Valar. Mas ele se contentou naquele momento em ser o senhor da Terra-média. E nenhum senhor que é dono de tudo vai viver num cu prostrado em montanhas no meio do nada, né? Foi quando Melkor saiu de Untúmenor que ele foi ao norte e ergueu uma cadeia de montanhas em formato circular, que cobria a Terra-média inteira. Então no centro desse cerco ele ergueu 3 vulcões, gigantescos. Os 3 vulcões, irmãos, se chamavam Tangorodrim. E foi lá que Melkor construiu sua fortaleza. E nessa região em volta dos vulcões ficou escrota e inabitável, cheia de rios de lava, geyser, e o ar parecia com o do centro de São Paulo. Era poluído, era venenoso, era um lugar horroroso. E nesse lugar Melkor construiu Angband, a sua fortaleza, que agora ficava sobre a superfície, acima do solo. Mas mesmo assim, a maior parte da fortaleza ainda ficava no subterrâneo. Parece que Melkor gostou de morar em um cu. Enfim, foi nesse momento que Sauron traiu Aulë e se virou totalmente ao escuro, se tornando o servo leal de Melkor. Sim, eu não comentei muito bem sobre Sauron no vídeo passado, eu apenas resumi. Mas Sauron no começo era bom e se chamava Mairon, e era o Maiar com mais talento e o mais poderoso deles. Ele era auxiliar de Aulë, e é dito nos livros que Mairon era extremamente perfeccionista. Ele queria que todas as suas armas, suas joias e armaduras fossem o mais perfeitos possíveis, e queria buscar a perfeição a qualquer custo. Melkor viu aí a oportunidade de trazer Sauron a seu lado. Meio que ele jogou o papo de que era o mais forte dos Valar e que ao lado dele ele iria alcançar essa perfeição que ele buscava muito mais rápido do que com Aulë. Foi então aí que Sauron caiu nesse papo, tá ligado? E meio que se tornou uma espécie de agente duplo. Ele trabalhava com Aulë e passava as informações do que acontecia em Valinor a Melkor. Olha só que traquina safado, pilantra safado. Por isso que Melkor saiu de Untúmenor e começou a escrotizar tudo, pois em sua mente os Valar ainda estavam à sua procura. Só quando Sauron passou as informações de que não havia mais Valar naquelas terras que então ele saiu e se declarou o Senhor da Terra-média e ergueu sua fortaleza. E só então depois que Melkor ergueu suas fortalezas e estabeleceu sua força e a força de suas criaturas, que Sauron abandonou Valinor e declarou abertamente que seria servo de Melkor e começou a segui-lo. E quando ele chegou em Angband, foi nomeado como o braço direito de Melkor, e tudo que ele fazia de mal, Sauron estava a seu lado. E Melkor só construiu essa fortaleza para se defender do ataque dos Valar, que sabia que cedo ou tarde viriam para acertar contas com ele. E ele fez essa fortaleza para ser militarmente perfeita e intransponível. E de lá ele continuou escrutizando tudo, até que ele e seus servos viram a luz no norte. E Melkor disse: seguinte, cambada, vocês vão lá ver o que é isso aí. Vocês vão investigar que fita que é essa aí que tá acontecendo aí. Que porra de luz é essa? Eu não gosto de luz, não. Detesto luz, mano. Tá ligado? E aí os servos de Melkor foram lá investigar o que era, só que quando eles voltavam pra contar os relatos ao Senhor do Escuro, eles comentavam que não podiam chegar perto da luz, porque quando eles chegavam perto da luz, eles se queimavam. Eles, de certa forma, se machucavam e não gostavam dela. Foi aí então que Melkor percebeu que alguma coisa estava errada. Puta que pariu, ele percebeu o problema que ele estava entrando. E quando foi investigar,
olhou no bagulho da luz e falou: puta que eu pariu, não pode ser, mano. Pô, tava na maior paz, mano. Caralho, só pode ser os Vala. E é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Dessa vez o vídeo foi mais curto do que o vídeo passado. Afinal, como falei pra vocês, eu só tô fazendo um resumo. Se você quer uma história mais detalhada, vai ler os livros, cara. Recomendo muito. E agora eu tô muito cansado, eu preciso dormir, porque eu passei a madrugada toda escrevendo esse roteiro e gravei esse vídeo aqui o mais rápido possível. E eu vou editar ele o mais rápido possível para entregar ao canal. Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. E como dizem os elfos, na Mária.